Uma boa noite a todos os nossos espectadores que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus aqui no nosso canal. E hoje, nós iremos falar sobre uma das formas de que Deus manifesta sua misericórdia para salvar até aqueles que viveram sua vida no pecado até o último segundo, mas que se arrependeram com sinceridade, com o coração aberto de fato. E por causa desse arrependimento e dessa sinceridade, ela recebeu a salvação. Um dos maiores exemplos que foi mostrado pelo próprio Senhor Jesus foi através da crucificação, dele, aonde ele estava sendo crucificado ao lado de dois ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. E um deles se arrependeu. Nós iremos ler aqui um dos relatos que está presente no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39 até o 43, diz assim, ó. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então aqui a gente vê dois ladrões com dois tipos de atitudes, diferentes. Um zombava de Jesus, que era Jesus falando que, que era o Filho de Deus, que veio ali, enfim, para mudar, é o Messias em si, que os profetas falavam. Só que ele estava literalmente morrendo uma das piores formas de morte que poderia morrer. Porque nunca houve uma morte pior que a crucificação. Na minha opinião, pelo menos na história, não existe uma morte pior do que a crucificação. Se você vê como é que a crucificação trabalhava para matar as pessoas, é algo angustiante. E Jesus estava literalmente sofrendo aquilo de fato. A morte, praticamente a pior morte que já existiu, estava sofrendo ali. Então, essa zombaria aconteceu exatamente por causa disso. Então, um falava isso e o outro, o outro falava, mesmo você estando aí morrendo, você ainda não teme a Deus? Aí ele continua dizendo assim, no 40, na verdade no 41. E nós, o mesmo ladrão que repreendeu o outro, falando assim, nós, na verdade, com justiça, estávamos sendo crucificados, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este aí nenhum mal fez. E disse a Jesus, o ladrão disse a Jesus, esse aí, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Você vê que o ladrão, olha só, uma coisa interessante, Você vê que ele não pediu nem para ser salvo, Ele não pediu misericórdia. Ele literalmente só pediu para Deus lembrar dele. Jesus lembrar dele quando fosse pro seu reino. Ele creu na palavra dele, ali no último momento da vida dele. E ele nem pediu assim, Senhor, me salva, por favor, tem misericórdia de mim. Ele só falou assim, Senhor, se quando o Senhor for pro teu reino, pelo menos lembra de mim. Ele só pediu uma memória. Ele só pediu uma memória, nada mais. Percebe como foi a humildade desse ladrão, que estava ali arrependido. Essa é uma das partes das histórias assim que Jesus mais emocionantes, eu poderia dizer, porque foi literalmente a salvação acontecendo, mesmo que o ladrão em si nem tinha pedido isso a Deus, a Jesus no caso, Ele não pediu ao seu Senhor, pois ele estava, como podemos dizer, estava reconhecendo que não era digno, que dizia que ele não era digno daquele perdão que ele poderia receber, da salvação em si. E por causa disso, Jesus mesmo manifestou a misericórdia, dizendo isso no 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, você percebe uma coisa interessante, que Jesus, ele não olhou, olha só, entenda, ele não olhou para a vida que o ladrão teve. Ele não olhou para que ele era isso, que ele era aquilo outro, ele não olhou para isso. Ele não olhou que ele fazia isso, que ele roubava, que ele era um malfeitor. Jesus simplesmente não olhou para a vida do ladrão, mas ele olhou para o arrependimento sincero.
Ele olhou literalmente para a sinceridade que o ladrão teve diante, naquele momento, naquele último momento que estava sendo na cruz. E a gente vê que Deus ele age da mesma forma, do mesmo jeito. Não tem transformação, não tem mudança, podemos dizer assim. Porque Deus ele age dessa mesma forma. O Espírito Santo age dessa mesma forma. Porque a gente vê que a graça na cruz foi para isso, para salvar. E essa graça foi através disso. Foi para que as pessoas pudessem alcançar a salvação, para que a gente pudesse alcançar essa salvação divina, sem que a gente pagasse com a vida de um animal, por exemplo, igual que as pessoas faziam no Antigo Testamento. Eles matavam animais para terem remissão de seus pecados. Era o jeito, né, que as pessoas encontravam para pedir perdão a Deus. Não, mas através da graça de Jesus, de Cristo, as pessoas falam, né, que a gente vive na época da graça. Mas aí essa graça não foi de graça. Porque essa graça custou um preço. Irônico dizer isso, mas essa graça custou um preço, um certo preço. E não foi um preço em dinheiro, mas foi um preço que foi a própria vida do próprio Senhor Jesus. Ele deu a sua própria vida na cruz para que a salvação fosse distribuída gratuitamente para todos, todos, sem exceção. Mas aquelas pessoas que aceitam a salvação são apenas aqueles que são humildes e sinceros, como o ladrão aqui foi. Você vê, ele não foi seguidor de Jesus, ele não foi discípulo. A Bíblia não fala que ele foi discípulo, com certeza ele não foi, ele obviamente já ouviu falar de Jesus, porque eles conheciam. Jesus é famoso, igual, né, na nossa atualidade, né, a gente falar de um cantor aí famoso aí, da pessoa mais famosa que existe, o Elon Musk, por exemplo. Praticamente todo mundo já ouviu falar. Jesus era como se fosse assim, naquela época. Porque todas as cidades já ouviram falar de Jesus. É praticamente como ele é conhecido hoje em dia. Mas ele tinha essa potência de conhecimento. Então, aquele ladrão, tanto o que zombou de Jesus como esse, que aceitou depois, né, se arrependeu, já ouviram falar. Mas você acha que Jesus salvou apenas um? Você vê que Jesus só fala com aquele, ele não fala com o outro, que blasfemou. Não é porque Jesus quis perdoar um e perdoar o outro, não perdoar o outro, não. O que acontece aqui é porque um foi sincero e o outro não. O outro, ainda, além de ter duvidado que ele era o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo no caso, né? Ainda, né? Ainda não aceitou com sinceridade, ainda falando assim, se tu és o Cristo, né? Sai da cruz e salva a gente também. Salva nós daqui também. Você vê, né? Eles estavam literalmente pagando, né? No caso ele estava pagando, né? A sentença da morte pelas coisas que eles fizeram. Mas isso, para ele, Jesus, ainda sendo o próprio Filho de Deus, ainda deveria tirar ele da cruz, para provar que ele era o Messias. Você vê como é que o incrédulo age dessa forma mesmo. O incrédulo age com incredulidade. O nécio age aí com essa impiedade. Mas apenas os sinceros que triunfam. E a gente viu isso aqui. Esse foi um melhor exemplo que foi dado aqui na Bíblia. Porque um foi sincero e foi salvo. O outro foi, né, continuou no pecado, ainda zombou. A gente sabe muito bem que ele não foi salvo, esse ladrão. Então, a gente percebe duas coisas aqui, né? Dois pontos, podemos dizer assim. Primeiro ponto. Se você for sincero, você vai ser salvo. Se você for com o coração aberto, não importa a qualquer momento, você vai ser salvo. O segundo momento, que é para mim importante. É verdade que se você, eu quero até falar para vocês. É verdade que se como ladrão, se você viver sua vida, se você vivesse sua vida assim no pecado, mas você tivesse uma oportunidade ali de se arrepender, mesmo que for no último momento da sua vida, e de coração sincero, você poderia ser salvo, se você se arrepender. Porém, isso não é motivo para você querer viver uma vida assim, sabe? Uma vida totalmente liberada no pecado, não é isso que Deus quer não. Deus vê o coração. E ele vai ver que a sua intenção não é ser como o ladrão foi, porque o ladrão, ele não conhecia, podemos dizer assim. Ele ouviu falar, porém ele, enfim, vivia no pecado por pura ignorância.
Mas aí depois que no último momento, de forma desesperada, ele quis... E na verdade você vê que ele nem pediu para Jesus salvar ele. Ele só pediu para Jesus lembrar dele. Né? Ele não pediu, Senhor, por favor, salva eu. Né? No caso, mesmo que se a pessoa falasse isso, Jesus ia salvar, né? Por causa da sinceridade. Mas ele foi mais humilde ainda, ele nem pediu para Deus, Jesus salvar ele. Ele só pediu para Jesus ter memória dele. Você vê? Então, se você fosse igual esse ladrão, você seria salvo. Porém, não quer dizer que você deve assim, então quer dizer que eu vou viver no pecado, eu vou fazer minhas próprias vontades, as minhas próprias coisas assim, eu vou seguir meus próprios pensamentos, a minha própria vida, eu não vou querer saber de Deus por enquanto, aí quando for o último momento da minha vida eu me arrependo e eu vou ser salvo. Não é assim não que funciona. Primeiro que a gente não sabe qual vai ser o último momento da nossa vida, como é que ele vai ser. Você pode estar andando normalmente na rua e cair morto e você nem vai perceber que você morreu. Você não teve nenhum segundo para se arrepender de alguma coisa. Você não teve nenhum minuto em paz. Então, você tem que ser sincero na sua vida agora. Não esperar um momento final da sua vida, não. Mesmo que você tenha tempo. Mas você tem que entender uma coisa. Que a sua vida, ela tem que ser para Jesus agora, se você quer receber a salvação. Você não tem que esperar o último suspiro da sua vida para você ser de fato salvo. Na verdade, Deus não quer isso. Deus quer ver a sua sinceridade se arrependendo agora, reconhecendo a sua vida agora no erro, e se arrepender e pedir uma nova vida para o Senhor Jesus. E Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Jesus, Ele é Deus e é um Deus misericordioso. A Trindade em si, que é o próprio Deus, é um Deus misericordioso. E Ele pode salvar sua alma, não importa o que você fez agora. Mas você teria que reconhecer isso agora, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso último momento. E outra, Jesus está voltando, meu querido. Né? Nós nem citamos isso aí também. Os sinais estão aí. Sinais que não param. Tá muito perto. Tá muito próximo. Se Jesus volta e você fica nesse pensamento aí, eu vou aproveitar minha vida e no último momento eu vou me arrepender. Vai ser a coisa mais que você vai mais se arrepender da sua vida. Vai ser o maior arrependimento da sua vida, será isso. Não pense dessa forma. Mas pense como se hoje fosse o seu último dia mesmo. Você teria que imaginar dessa forma. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Mas se para você se entregar ao Senhor Jesus, a Cristo, você teria que pensar que hoje fosse o seu último dia de vida. Como hoje fosse o último dia de vida. Como se fosse hoje que Jesus ia voltar. Como se fosse hoje que você ia morrer. Se você viver dessa forma, todos os dias, até de fato você partir desse mundo para uma vida melhor, que vai ser na eternidade. Porque eu não sei se você sabe, mas a verdadeira vida não é aqui no mundo, mas é no reino dos céus. Esse ladrão descobriu que a sua verdadeira vida, mesmo no pecado, né? Ele descobriu que a sua verdadeira vida não era aqui no mundo, mas é lá no reino dos céus. Quando você descobrir isso, você vai ver que a sua vida aqui não tem valor comparado à vida na eternidade, com Deus. Mas também tem o porém, também tem como você viver junto com Deus, mas também tem como você viver distante de Deus por toda a eternidade, que seria no inferno. E não é porque Deus é mau, mas é porque você escolheu esse caminho, você escolheu esse passo, e Deus não pode fazer absolutamente nada conforme as suas escolhas, porque foi Ele que deu o livre-arbítrio e você que decide por ela. Você decide pela sua vida, não Deus. Deus não se intromete na sua vida. Deus não se intromete nas suas escolhas. E esse momento é um exemplo disso. Porque Jesus não está te obrigando a você aceitar Ele, a você se arrepender dos seus pecados. Você não está sendo obrigado. Se você quiser, você pode sair desse vídeo agora, você pode abandonar, você pode esquecer, apagar tudo isso que você ouviu agora na sua memória. Nesses exatos 14 minutos de vídeo, de gravação, você pode apagar tudo isso da sua memória, né? Pronto. Não adianta nada, né? Não mudou nada na sua vida. É uma escolha, é um passo do livre-arbítrio. Mas aí, depende das suas escolhas, tem as suas consequências. Aí eu te pergunto, o que você escolhe? Escolha ser uma pessoa sincera, de coração aberto, como esse ladrão foi. Ele deixou de ser ladrão, deixou de ser desse mundo, mesmo no último segundo da sua vida, ele deixou
de ser desse mundo para ser do reino dos céus, para pertencer ao reino de Deus. Faça isso e você vai ver que sua vida vai mudar. Vai ser algo diferente mesmo. Porque você não vai se preocupar com nada nesse mundo. Tudo que acontecer nesse mundo não vai ter valor. Porque o que de fato tem valor não é aqui, mas é no céu. Escolha. Faça a sua escolha, pois essa escolha vai mudar a sua vida de forma significativa. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Não esquece também de acompanhar minhas redes sociais. Eu vou deixando no link da descrição, meu Facebook, meu Instagram. Pra você também, porque eu lá também posto mais aqui do que no YouTube. E para você acompanhar mais conteúdos de Deus como esse. Deus te abençoe em nome de Jesus. E escolha um desses dois caminhos. Ser como o ladrão que blasfemou ou ser como o ladrão que foi sincero de coração aberto. Deus abençoe.